Serrote Preto. O dia 30 de janeiro de 1925 trouxe para os habitantes da vila pernambucana de Custódia, no município de Alagoa de Baixo, hoje Sertânia, uma surpresa bastante desagradável. É que ao abrirem as portas para começar o dia, depararam face a face com o Lampião. A cabroeira formada em posição de descanso em plena rua do comércio. O celebérrimo Facínora contemplava impassível as fisionomias apavalhadas e lívidas que iam deparando com a sua inesperada e aterradora presença ali. Não será preciso dizer que o medo dos que iam assim sendo surpreendidos chegava até a inibição. E não era sem razão. O celerado se fazia acompanhar de 40 apaniguados, inclusive ele e os dois irmãos, Antônio e Levino Ferreira. Personagens que com ele formavam o triunvirato do crime e do latrocínio, desde o primeiro dia que se lançaram no encapelado mar da ilegalidade. Todavia, aquela população foi bem mais feliz do que seria lícito esperar. Os bons fados zelaram pela sua sorte, pois a quadrilha permaneceu na povoação quase 24 horas, sem que tivesse promovido qualquer desordem, atitude que vinha contrastar fundamente com as suas normas consuetudinárias. Por ali, ficaram o dia inteiro a transitar de um lado para outro, enquanto os moradores vergavam sob o plúmbeo peso do mais justificado receio. As suas vidas, famílias e propriedades indefesas corriam certo perigo. Felizmente, essa sombria e geral expectativa não se concretizou. Os bandoleiros levaram todo o tempo a dar de pernas, para cá e para lá, comprando alguma coisa aqui e ali e bebericando cachaça pelas bodegas, porém pedindo a conta e pagando tudo em dinheiro de contado, sem qualquer demonstração de má vontade. E faziam isso com aquela mal disfarçada ostentação de quem faz alguma coisa com segunda intenção, ou simplesmente para causar efeito. Mas os constrangidos moradores pensavam como o personagem da anedota: quem não te conhece que te compre. Que a cabroeira, procedendo com tanta correção, estava apenas cumprindo ordens superiores. Não havia a menor dúvida. Lampião devia estar em dia de penitência, porque para renunciar espontaneamente ao saque, ao assassínio e à desonra das famílias, quando tinha uma cidade inteira à sua discrição, deve ter custado ao famigerado Facínora um sacrifício dos diabos. O fato é que por qualquer motivo aquela data devia ser-lhe muito grata, e por isso ele se dispôs a sacrificar alguém, privando-se ou obstendo-se do que lhe era mais agradável na vida. Não dá para entender. Como compreender-se a sobriedade de que ele próprio era o primeiro a procurar dar exemplo, mostrando-se comedido, correto e respeitador como qualquer homem de bem. Na porta de uma alfaiataria, ele deteve-se a contemplar o seu modesto mostruário e, agradando-lhe de determinado brim, entrou e, dirigindo-se ao dono do estabelecimento comercial, perguntou-lhe calmamente se seria capaz de confeccionar-lhe um terno sob medida, ainda para aquele dia. O alfaiate não teve coragem bastante para dizer que não. Preferiu não contrariar o desejo manifestado por quem já era tido como o rei do cangaço, imperador das caatingas e do crime igualmente. Disse-lhe que não era lá tão fácil a tarefa, mas achava que podia, com um pouco de esforço, satisfazer o seu desejo. Mas o quadrilheiro, usando de uma cortesia que constratava frontalmente com seu modo de ser, áspero por congenialidade, pediu ao mestre da tesoura e da agulha que não se apoquentasse com ele, pois não era nenhuma pessoa de cerimônia, nem tampouco estava ali para coagir ninguém, exigindo compromissos além do possível. Aceitaria os seus serviços,
mas só se isso não viesse lhe trazer algum transtorno. O alfaiate não voltou atrás e reiterou o que dissera. Podia aprontar a roupa para aquele mesmo dia. Apenas teria que pegar sério no serviço, mas isso não era problema. Boa vontade não lhe faltava naquele momento. Se muito demorasse, talvez tivesse de entrar um pouquinho pela noite, caso ele tivesse disposto a esperar. A franqueza do profissional parece ter agradado ao quadrilheiro, que se fez mais expansivo. De temperamento introvertido e casmurro como sempre fora, espremindo-se a prestação e com as palavras submetidas a severo racionamento, dessa vez se dispôs a 2 dedos de prosa. A pergunta do alfaiate de se não fizesse questão de esperar até a noite. Ele esboçou um sorriso de vaidade e respondeu bem-humorado, e aproveitou para fazer um pouquinho de basófia. Eu espero, moço, não tem importância não. Pode trabalhar com calma até acabar o seu serviço. O que pode suceder é aparecer por aí algum macaco do moleque Zé Pereira. Disse isso e encolheu os ombros, um gesto de indiferença ou pouco caso. Capitão, indagou o alfaiate se fazendo de besta. É verdade que esses homens são muito valentes? Homem, que uns cabras são atrevidos, lá isso são. Mas comigo ele já sabe como são as comidas. E tem que comer sem engoiar. Era manhã cedinho. Tiradas as medidas, o alfaiate mobilizou todos os recursos ao seu alcance e meteu mãos à obra com uma disposição doida. Esse interesse era menos pelo lucro que tal negócio pudesse oferir, o qual tinha quase certeza de redundar num calote compulsório, que pelo receio de faltar ao compromisso assumido. Por nada desse mundo queria que isso acontecesse. O freguês era digno de toda consideração e respeito. Enquanto esperava a confecção do costume, Lampião com seus asseclas, exceto os sentinelas, postados nos pontos estratégicos da povoação, não ficavam parados. E em seus passeios pelas calçadas, o chefe do bando deparou com a estação telegráfica. A essa descoberta, o quadrilheiro não pôde resistir à tentação de mandar uns desaforos ao Dr. Sérgio Loreto, então governador do estado. E não perdeu tempo. Enviou-lhe uma formidável descompostura num despacho telegráfico de 100 e tantas palavras. Lamentamos deixar de inserir nesta página o texto da espinafração por havermos perdido uma cópia que do mesmo possuíamos. Também do seu teor quase nada nos lembramos, sabendo-se apenas que de amabilidade e cortesia fora ele cuidadosamente escoimado. Aliás, com essa atitude, esculachando o velho Loreto, o bandoleiro foi até mal agradecido. Foi ingrato mesmo para com aquele ilustre senhor, cujo estado, durante o seu negregado quatriênio governamental, transformou-se num paraíso dos bandidos. Como governador, não foi amigo apenas de Lampião, esse linguarudo, mas de assassinos e ladrões de toda a laia que infestavam os sertões, agindo ativamente na mais completa impunidade. Conforme ficou dito, desde que ele chegara, Lampião vinha se portando corretamente, pagando tintim por tintim tudo o que lhe era servido, até a cachaça que ingerindo pelas baiucas ou bodegas. Porém, no caso do telegrama, não foi a mesma coisa. Foi essa a única despesa que se recusou a pagar naquele dia, que parecia haver consagrado ao Deus da honestidade. Mesmo sem a conta lhe fosse apresentada, pois ninguém seria capaz de tamanha indelicadeza, ele se apressou em opor a sua formal recusa em satisfazer um compromisso que se disse julgar lesivo à sua bolsa, e justificou irônico. Ora, moço, o telegrama é do governo. O telegrama foi também pro governo. Assim fica tudo em casa. Não acha, vosmecê? E acrescentou em tom de caçoada que se pagasse aquele troço, o único a sair roubado seria ele. Portanto, estava no direito de se acautelar. Todos os presentes acharam graça da piada. Também pudera. À noitinha, o comandante do novo destacamento, porque o antigo, aquele que recebia fardamento e soldo do Estado e que se compunha de meia dúzia de macacos, logo à primeira olhadela pela brecha da porta, escaparam-se pelos fundos dominados por aquela sensação que experimenta cachorro ordinário quando sente cheiro de onça. O novo comandante recebeu o convite do alfaiate para que fosse até o ateliê, a fim de ver se o trabalho tinha ficado a seu gosto.
Vestiu o paletó e, depois de mirar-se bem no espelho, mostrou-se satisfeito. Essa, sem dúvida, deve ter sido a hora mais amarga e de sombria expectativa experimentada pelo modesto artífice. Entre mentes, a despeito dos seus maus pressentimentos, o facínora pediu-lhe a conta e pagou como qualquer freguês. Pegou o terno de roupa que o alfaiate, tendo em conta a categoria de novo cliente, tiveram o cuidado de passar a ferro com todo o esmero possível. Dobrou um quarto, meteu nos bornais e retirou-se da loja, continuando o seu vai e vem pelas calçadas. O procedimento de Lampião naquele dia foi uma dessas coisas que parecem corriqueiras, mas tem algo estranho e difícil de se explicar satisfatoriamente, pois o sicário teve nas mãos por quase 24 horas uma cidade inerme, com famílias, comércio, dinheiro, joias, e nem ele nem seus apaniguados deram prejuízo de um cigarro a quem quer que fosse. Por quê? Em Custódia ele não tinha amigos, e nem sequer conhecidos. Que diabo então o teria levado a privar-se do seu esporte predileto, a pilhagem, o assassinato e a desonra das famílias? Ali fingiu tanta honestidade e correção, todavia, logo que saiu da vila foi a mesma vassoura de sempre, assassinando, roubando e estuprando miseravelmente. É difícil compreender-se a razão desse procedimento inteiramente discordante com a vida do seu perigoso protagonista. Contudo, todo o esforço em que se empenhava o tenebroso chefe de bando para fazer passar por bonzinho, com as suas provas de um cavalheirismo e de honestidade para inglês ver, foi inútil. Não conseguira impressionar e muito menos convencer a ninguém com a sua paz armada. Sabendo-se que o leopardo não muda a pinta, ninguém vai comprar gato por lebre assim com tanta facilidade. Para a população local, aquele dia foi um dia de constante pesadelo, mal-estar e sombria expectativa. Os habitantes da vila sentiram-se possuídos do mais indefinível dos receios, pelo fato de hospedarem compulsoriamente tão nefasto visitante. Se de ordinário se recolhiam cedo aos seus aposentos, dessa vez razões não lhe faltavam para se anteciparem. Apelavam à falta de outro, para o recurso inócuo da avestruz na hora da tempestade. Lampião e sua horda ficaram na rua a bebericar pelas bodegas, até que a última cerrou as suas portas. Naquela noite em Custódia todo mundo teve pesadelo. A impressão geral era de que os bandidos tivessem deixado o serviço para a noite e não se retirariam sem primeiro praticarem uma série de desatinos. Estariam apenas com cerimônia de começar a luz do dia, mas quando começassem devia ser catastrófico. Felizmente tais receios não se confirmaram. A noite transcorreu sem que se ouvisse qualquer tumulto prenunciador de tragédia. O dia amanheceu tranquilo e suave, com a paz de espírito. Lampião e seus sequazes haviam desaparecido conforme chegaram, levados pelas mesmas sombras noturnas que os haviam trazido. Saindo de Custódia, sedentos de sangue e de saque, os vampiros foram amanhecer na fazenda Barra, dali a 5 léguas, onde logo de manhã cedinho quebraram o jejum, saqueando e assassinando fria e covardemente o seu proprietário, o senhor Anísio Amaral. Tendo seguido direção sul até Barra, daí o bando retrocedeu novamente para o leste, prova evidente de que o roubo e o trucidamento do fazendeiro foram a bússola que os nortearam até a sua propriedade. Após a consumação do atentado, os quadrilheiros seguiram o curso do rio Mochotó, rumo à povoação de Samambaia, onde não chegaram por se terem desviado outra vez na direção do levante. No lugar denominado Mulungu, os miseráveis assassinaram com vários tiros e punhaladas o vaqueiro João Balbino, vulgo João Batoque, deixando o cadáver quase reconhecido de tão dilacerado. Esse hediondo crime deve ter sido perpetrado pelo simples sadismo ou deleite sanguinário da malta de canibais, pois nenhum deles conhecia sequer o desventurado homem. Marchavam sem preocupação e mudando de rota a cada instante, num zigue-zaguear de nômades que perambulassem sem destino. Por esse tempo já havia sido assinado e estava em pleno vigor o chamado Convênio dos 4 Estados.
Tratava-se de um entendimento concertado entre os governos de Alagoas, Ceará, Pernambuco e Paraíba, as unidades nordestinas mais assoladas pelo banditismo. Consistia esse convênio na união das respectivas forças policiais para, quando as circunstâncias o exigissem, se coadjuvarem na perseguição ao cangaço. Pelo mesmo acordo, ficava também afastado o obstáculo que constituía a fronteira de um estado às tropas de outro. Muitas vezes acontecia vir uma força no encalço de um grupo de cangaceiros e este transpôs os limites do estado vizinho, sendo aquela forçada a fazer alto em virtude do respeito devido à fronteira, como se tratasse de zona neutra. Pelo convênio em apreço, essa dificuldade fora afastada, fazendo pelo menos desaparecer um pretexto bastante agradável ao comodismo de muitos. E se a maioria dos signatários não tivesse deixado esse acordo apenas no papel, como acontece com a quase totalidade de muitas leis sancionadas nesse país, teria ele de certo dado ótimos resultados. Talvez Lampião e seus congêneres não tivessem conseguido levar tão longe o seu nefasto desígnio de disseminar a dor, a morte e o luto entre as sacrificadas e indefesas populações sertanejas. Mas apenas um estado levou a sério o compromisso assumido, a pequenina Paraíba. Muitos dos seus filhos, entre oficiais e soldados, foram perder a vida no cumprimento do dever, não apenas nas caatingas pernambucanas, mas até mesmo nos agrestes de Alagoas. No dia da surpresa de Lampião, à Vila de Custódia, o telegrafista local, logo que apercebeu que havia mouros na costa, do silêncio da sua cabine lançou ao éter o apelo angustioso de uma população em apuros. A mensagem, a despeito de sucinta, repercutiu como a voz do desespero. Custódia à mercê de Lampião. Pedimos socorro urgentíssimo. E não entrava em maiores detalhes. A cidade paraibana de Princesa Isabel recebeu, como as demais, também o aflito SOS. E, apesar de ser uma das que está menos próxima da localidade em apreço, tomou imediatamente suas providências. No mesmo dia 30 de janeiro, Zé Pereira Lima fazia seguir para o estado vizinho uma força de 20 homens, sob o comando do tenente Francisco de Oliveira. Essa força não ia levar socorro aos habitantes de Custódia, porque qualquer que fosse a sua sorte, já não precisavam mais dele, como na anedota do Gago. Tinha ela por finalidade apanhar a pista dos quadrilheiros e seguir no seu encalço, até encontrá-los, para dar-lhes combate sem quartel. Da cidade paraibana, a de Custódia, são 14 léguas de beiço, ou pelo menos uns 80 quilômetros bem espichados e de péssimos caminhos. Então, uns 2/3 desse percurso é o que se pode chamar de flagelo do viandante, que é levado a palmilhá-lo. São umas 9 ou 10 léguas de veredas quase intransitáveis, cobertas de uma areia fina e abundante, e que, batida pela soalheira, torna-se tão quente como mica inflamada. Esse areísco é tão farto que cobre o pé do viajor, obrigando-o, para avançar lentamente, a fazer um esforço sobre-humano. Não tem uma gota d'água, a não ser na hora da chuva, algumas vezes por ano, quando Deus se lembra de mandá-la. Mesmo assim, uma hora depois do pesado aguaceiro, já a preciosa linfa foi absorvida pela imensa esponja do areísco insaciável. É, na verdade, uma áspera região. É como a miniatura do Saara. Entende-se por uma faixa retangular de aproximadamente uns 100 km de comprimento, por uns 60 ou 70 de largura. Essa região denomina-se Caruá, em virtude de predominar em toda a sua extensão a bromélia que lhe empresta o nome. Nesses últimos anos, essa juta ou linho autóctone tem sido largamente aproveitado pela indústria pernambucana de fiação e tecelagem. A fauna existente no Caruá não é muito variada, nem abundantíssima, como soe acontecer na Amazônia. Todavia, ainda há bastante onça, caititu, queixada, paca, cotia, tamanduá-mirim e bandeira, veado, tatu e etc. Viajando a pé por tão ínvios caminhos, a tropa paraibana gastou muito tempo, só alcançando Custódia na tarde do dia 3 de fevereiro. Aí inteirara-se do que realmente havia acontecido e do rumo tomado pela quadrilha, o qual já não era ignorado graças às notícias que se sucediam,
a começar pelos trucidamentos de Barra e Mulungu. As ordens que traziam do seu comandante eram simples: perseguir a Malta e dar-lhe combate sem trégua, onde quer que se encontrasse. Quando o tenente Oliveira chegou à Custódia, constatou com grande satisfação já aí se encontrar outro colega, também da polícia paraibana, com uma pequena força de 18 homens. Tratava-se do tenente Joaquim Adalto, o qual há vários dias vinha seguindo o Lampião a curta distância, e se já não havia travado relações com o bandoleiro, fora por omissão de sua parte. E fizera muito bem, pois com o pequeno número de comandados de que dispunha, teria sido uma temeridade provocar luta com o perigoso Facínora, acolitado por 40 apaniguados. Reunidos em um, os dois pugilos de homens, civis e militares, rejubilaram-se pelo feliz acontecimento que o acaso lhes proporcionava, fazendo-os redobrar em força e possibilidades. Ainda mais, isso dava-lhes a convicção de que agora podiam enfrentar o Celerado e sua corja com segurança. A superioridade numérica já não existia. O confronto agora seria de igual para igual. Para o tenente Chico de Oliveira, homem de muita coragem, mas nenhuma prudência, com a junção das duas forças nas suas mãos, a sorte de Lampião estava selada. Era só alcançá-lo e estaria cortada a trajetória sangrenta do famigerado bandoleiro com toda a sua sequela. Infelizmente, todavia, estava enganado. Pela manhã de 4 de fevereiro, a força empreendeu a marcha, tomando o encalço da quadrilha, cujo roteiro, repetimos, já era bem conhecido pelas notícias que continuavam a chegar, muitas das quais causavam tristeza e revolta pela hediondez com que se haviam os malfeitores nas atrocidades. Davam conta de uma tétrica enfiada de crimes e maldades de toda a ordem que os facínoras ia semeando a sua nefasta passagem. Desde que saiu da povoação de Custódia, onde tivera aquele comportamento incompatível com a sua costumeira norma de conduta, que o itinerário do quadrilheiro assinalava-se pela marca lúgubre do crime sádico, frio e covarde. Ia deixando à sua passagem um verdadeiro rastilho de atentados, com assassinatos, roubos e estupramentos. Até parece que Lampião se tivesse arrependido do jejum de maldades a que espontaneamente se submeter em Custódia, e agora pretendesse cobrar com juros de agiota o que deixara de fazer ali. A força partiu diretamente para Algodões, distante dali 60 quilômetros e a meio caminho para Rio Branco, então cabeça de trilhos da Great Western. Esta última cidade é um centro rodoviário muito importante, sendo que uma das principais vias de comunicação pela qual se liga com o interior passa por Algodões e Custódia. Todavia, a tropa utilizou-se dessa rodovia, porém usando como veículo as próprias pernas como único meio de transporte disponível. As autoridades pernambucanas, além de não tomarem conhecimento dos distúrbios perpetrados pela quadrilha, nem sequer facilitaram a tarefa da força amiga. Esta, que já vinha do estado vizinho, enfrentando enormes sacrifícios pelo esforço feito a fim de diminuir o handicap que a separava dos bandidos, só dificuldades encontrava. Não lhe forneceram qualquer meio de transporte, nem tampouco prestaram a menor colaboração. Algodões é um mísero vilarejo, de pouco mais de uma dúzia de casas e insignificante comércio. 3 dias antes, a povoação havia sido pilhada pelos quadrilheiros. Eram 6 horas da manhã, quando os facínoras surgiram inopinadamente, colhendo a todos numa irremediável surpresa. Intencionalmente apareciam sempre com fúria de tempestade, gritavam numa possema de demônios e atiravam a esmo, para infundir o terror e lançar confusão nos espíritos, e ao mesmo tempo visavam com isso anular qualquer resistência que porventura se esboçasse. Espavorida com tão inusitada algazarra, a maioria da população, homens, mulheres e crianças, fugiu apavorada, embrenhando-se no meio do mato. O medo os levou a abandonar seus domicílios e a ver-lhes a cobiça desenfreada dos vândalos caboclos, na tentativa de salvar a pele. Preferiram isso a ter que submeter passivamente ao pernicioso contágio dos vampiros. Nem todos, porém, tiveram a mesma sorte. Muitos caíram inermes,
nas suas indefensáveis garras de abutres. Senhores da situação, portaram-se de forma a mais abjeta e degradante a que pode descer o indivíduo na prática de atos atentatórios à moral. Vivia em Algodões um desventurado homem de nome Joaquim de Tal, mas que por força da profissão que exercia, tornara-se conhecido pelo nome de guerra de Quinca Barbeiro. Ele era pai de uma infeliz mocinha, de nome Maria Nazaré, filha única e ainda menor de idade. Essa infeliz criatura já trazia estampado na face o estigma da infelicidade macha, a perspectiva da cegueira, pois já havia perdido uma das vistas em consequência de uma irite ou outra doença de fundo de olho. Essa infeliz jovem não conseguiu escapar às garras indefensáveis dos rapinantes, que violentaram-na de uma maneira bárbara. Procederam com a pobre vítima da forma mais infame e desumana, submetendo a infortunada criatura às maiores humilhações que imaginar se possa. Viu-se obrigada a servir de pasto à concupiscente bestialidade de 10 ou 12 miseráveis e inescrupulosos bandidos. E desse ignominioso atentado, que se não for o respeito devido à verdade e o dever de informar, preferíamos omitir, foi testemunho ocular e obrigatório o desditoso Quinca Barbeiro, desventurado pai da infeliz mocinha. Abjetos indivíduos, e ainda há quem defenda Lampião. A dor moral desse desgraçado chefe de família foi, sem dúvida, imensurável. Para sondar-lhe a profundeza desse pélago imenso da miséria humana, falece recurso e fôlego aos sentidos e asas à imaginação mais atilada. De Algodões a Rio Branco, são 40 minutos apenas de viagem, em marcha regular. O socorro que dali partisse, com vontade de chegar, esclareça-se, teria apanhado os malfeitores com a boca na botija, isto é, ainda entregues às suas torpes tarefas. Mas ninguém tomou conhecimento de tanta miséria, por covardia, negligência ou irresponsabilidade. O fato, a deplorável verdade é que ficaram todos no bem bom, como se nada daquilo lhes dissesse respeito. Em Algodões, Lampião demorou-se pouco mais de 1 hora, todavia o tempo suficiente para que fizesse misérias. Disseminasse entre as suas vítimas indefesas toda sorte de desgraças, pois aquele indivíduo parece ter vindo ao mundo como um flagelo. Os seus pés, onde pisavam, esterilizavam, tal as patas do cavalo de Átila. Deixavam a terra maninha, a ponto de não nascer mais nem capim. Ao abandonar a povoação saqueada, tomaram a direção suleste, por caminhos e veredas transversais, sempre deixando aqui e ali os traços vampirescos da sua passagem apocalíptica. Por aquele rumo iriam ter a cidade de Buíque, situada a poucas dezenas de quilômetros dali, e uns 30 ao sul de Rio Branco, também ligadas por rodovia. Se Buíque figurava na lista negra do seu nefasto programa, não se sabe. O fato é que lá não chegaram, por se terem desviado da rota a bem curta distância. Quem, porventura, lê o que está escrito até aqui, talvez faça um juízo inteiramente inverso da realidade, e se assim pensar, terá suas razões. Porque o certo seria que tudo isso fosse feito com aquela precipitação e assondamento a que o medo da repressão obriga os salteadores em Rásia. Mas nada disso. Viajavam sem o menor atropelo. Uma excursão turística, avançando ou detendo-se a seu bel prazer. Tal a indiferença, o menosprezo voltado por Lampião às forças da polícia do seu estado, as quais, manda a verdade que se diga, sempre se mostraram tão cruéis para com o sertanejo ordeiro, honrado e trabalhador, ao ponto de levar muitos às hostes do banditismo, pelos maus tratos infligidos. E essa longa e funesta jornada, que durou 3 semanas, desde que saiu de custódia, quase na fronteira do estado, estendendo-se além do extremo sul, não foi feita em linha reta, mas em maluco zigue-zaguear. Percorreu a quadrilha grande distância em sentido longitudinal, quando deu uma guinada de 90 graus para o sul rumo a Alagoas, certamente seu objetivo, conforme posteriormente ficou constatado. Pois bem, nessa longa caminhada,
em que se deve ter coberto mais de 450 quilômetros, Lampião não pretendeu fazer nenhum mistério na sua presença, não procurou se ocultar ou despistar ninguém. Antes, pelo contrário, agiu ostensiva e provocadoramente. Cometeu crimes e atrocidades os mais gritantes, cuja ressonância enchia de indignação e revolta os ouvidos de todo o sertão, exceto os das autoridades. Passou entre forças volantes e muitas cidades com regular destacamento. Todavia o facínora chegou a Alagoas, sem que ninguém se tivesse apresentado disposto a embargar-lhe os passos. Entre mentes, enquanto naquelas cidades muitos soldados empanturravam-se de feijão, impregnavam-se de cachaça e promoviam desordem, aquele punhado de bravos paraibanos, vindo de bem mais longe, seguia sem desfalecimento as pegadas do famigerado bando. Tão depressa tiveram notícias da passagem da temível quadrilha, mesmo fora dos seus domínios, partiram ao seu encontro, sem pensar nas peripécias que teriam de enfrentar, até mesmo o sacrifício da própria vida. Quando a força paraibana chegou a Carnaíba de Flores, primeira cidade pernambucana, distante apenas 4 léguas de sua fronteira, aí encontrou a força volante de polícia desse estado. Essa volante era comandada pelo tenente Graciliano Salgado e compunha-se de 40 soldados. Mas que soldados! Não pareciam homens investidos de uma parcela de autoridade e em missão corretora e de policiamento, mas pareciam 40 feras inoculadas do vírus do sadismo mais desenfreado. A eles não faltavam pretextos para se entregarem à prática de arbitrariedades, as mais chocantes e os mais condenáveis abusos. Para distribuírem bordoadas à torta e à direito, bastava o freguês não ser bonito. Texto extraído do livro Serrote Preto, Lampião e seus sequazes, de Rodrigues de Carvalho.